Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos começando então mais uma semana do nosso plano de estudo tutorado do novo PET. Então aí eu já estou no volume 3, estamos trabalhando hoje a semana 1, tá? O que nós vamos trabalhar agora em Química, né, neste momento? Então nós vamos começar a trabalhar um conteúdo muito bacana que tem muito a ver com o nosso dia a dia também. Então nós vamos começar a falar sobre termoquímica. Não sei se vocês já ouviram falar, tá, desse assunto, mas temos aí, por exemplo, né, só para a gente ilustrar, quando eu estou abastecendo o meu carro com gasolina, eu espero que essa gasolina queime ali dentro daquele motor, que gere energia para o carro funcionar. Então a termoquímica vai falar um pouco disso, das reações químicas que liberam energia e também das que absorvem energia, tá bom? Tem novas palavrinhas aí para vocês que vocês irão aprender, tais como entalpia, processos endotérmicos, exotérmicos e tantos outros mais. Então, é um conteúdo bastante complexo, é necessário que vocês tenham uma grande capacidade de leitura, né, porque vão aparecer aí vários conceitos até muito técnicos, alguns esquemas, algumas algumas demonstrações em gráficos, em diagramas. Então é preciso que vocês entendam um pouco dessas linguagens aí, né, dessas habilidades, para entender o capítulo como um todo. Mas eu vou trabalhar todas essas 4 semanas, eu vou postar para vocês a cada semana um pouco desse conteúdo assim resumido de uma maneira geral para poder ajudá-los, tá bom? Então, ainda nessa primeira semana nós vamos encontrar aqui alguns exercícios para serem feitos, tá bom? Referentes à semana 1. Então, esta aula de hoje, pessoal, eu vou trabalhar em 2 partes, tá? Cada parte nós temos 15 minutos aproximadamente de gravação, porque esse meu recurso de gravação aqui eu tenho apenas 15 minutos. Então, não dá tempo de eu trabalhar a semana 1 em uma aula apenas. Então, eu tenho que postar em 2 partes, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela inicial para ficar fácil a nossa aula de hoje, tá bom? Então, plano de estudo doutorado, semana 1, volume 3. O assunto é agora termoquímica. Bom, primeiro vamos definir o que é termoquímica, né? Termoquímica é uma parte da química que estuda o calor envolvido em reações químicas, mas também em processos físicos. Então, por exemplo, todas as vezes que eu estiver me alimentando, então, por exemplo, eu estou comendo aqui pães, bolos, carne, frutas, todo esse alimento ele terá que ser digerido no meu organismo. E eu preciso, basicamente, de 2 coisas. Eu preciso dos nutrientes que esses alimentos me fornecem, né? As proteínas, os carboidratos, das vitaminas, sais minerais. Mas eu também preciso da energia contida nesses alimentos. Então eu absorvo essa energia, de uma certa forma, para poder realizar os movimentos, realizar o que eu chamo de trabalho, né? O trabalho orgânico. Então, pessoal, não só os alimentos, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui alimentos que são muito calóricos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. O que significa caloria no alimento? Porque quando eu estou consumindo alimentos como doces, refrigerantes, balas, por exemplo, eu posso engordar. O que tem a ver, né? Alimento calórico com termoquímica. Então a gente vai falar um pouquinho disso também, um pouquinho mais para frente. Aqui a gente faz uma campanha em massa, né, que você tem vários tipos de alimentos e os hábitos alimentares têm tudo a ver com termoquímica também. Então aqui eu tenho um indivíduo, né, que ganhou uma grande constituição de tecido adiposo, né, engordou, mas a alimentação dele, você pode observar que é um alimento dotado aqui de pães, de refrigerante, cerveja, sanduíches, são alimentos extremamente calóricos. Então a gente vai entender um pouquinho para frente isso daí, tá? Além dos alimentos, a gente precisa de entender que os combustíveis liberam energia quando são queimados. Então aqui eu tenho a madeira, quando ela é queimada ela me libera energia, né? Você está vendo que ela está pegando fogo. O etanol, que é um combustível, um biocombustível, quando queimado também me fornece energia.
O gás de cozinha, quando queimado, me fornece energia para cozinhar os alimentos e assim por diante. Então a gente vai falar também sobre combustíveis e a relação com esses combustíveis com a termoquímica também, tá bom? Dois conceitos iniciais importantes aqui para a gente, pessoal. O que é calor e o que é temperatura. Então, às vezes a gente fala assim, mas hoje tá um dia muito quente, né? O sol está muito forte, e a gente fala que está um dia com muito calor, né? Só que o calor mesmo, cientificamente falando, é o nome dado a uma energia térmica em trânsito. Então, calor seria uma energia em transferência de um corpo que tem mais energia para um corpo que tem menos energia. Então, calor é uma transferência de energia. Esse seria ao pé da letra, cientificamente falando, tá? Então, calor é a energia térmica em trânsito, ok? E temperatura seria uma grandeza física que permite medir o quanto um corpo está quente ou frio. Ou seja, em outras palavras, ele mede o grau de agitação das moléculas que fazem parte de um corpo. Então, a gente utiliza geralmente um termômetro para aferir ou medir a temperatura ou a grandeza física que mede quanto esse corpo possui de energia, tá? Então, esses dois conceitos aqui a gente vai falar durante muito tempo no nosso percurso aí na termoquímica, tá bom? Bom, então, pessoal, é importante então nós entendermos esses dois conceitos iniciais. O que é uma reação exotérmica e o que é uma reação endotérmica, tá bom? Então, numa reação exotérmica, nós temos reações que liberam energia para o meio. Então, são reações tanto químicas quanto físicas que vai acontecer alguma coisa e ele vai liberar energia para o meio externo, ok? Já numa transformação endotérmica, as reações químicas estão acontecendo, só que para estas reações acontecerem, terá que ser absorvido energia do meio. Então, aí eu falo de uma reação que é do tipo endotérmica. Exo significa fora, endo significa dentro. Então, as reações químicas podem ser tanto exotérmicas quanto endotérmicas. A gente vai ter que falar muito sobre isso durante todo esse capítulo, tá? Então, esses dois conceitos aí são super importantes, ok? Muito bem. Aqui nós temos também uma figura, né, esquemática que vai demonstrar isso daí em forma de esquema. Então, aqui eu tenho um sistema, e esse sistema, se ele estiver perdendo energia ou calor para o meio externo, eu falo que eu tenho aí uma reação química exotérmica. Já, se esse sistema absorver energia do meio externo, a gente fala que esse processo é do tipo endotérmico. Então, é só acompanhar essa seta, tá? Eu vou só colocar aqui no ponteiro aqui para ficar fácil para a gente escrever. Ó. Então, se ele foi para fora, liberou energia, o processo é exotérmico. Se esse processo absorveu energia do meio externo, o processo é endotérmico. Então, aqui nesse caso, a quantidade de energia do sistema vai diminuir, porque ele perdeu, e nesse outro caso, o sistema vai aumentar a energia, ele vai aumentar o processo energético, tá bom? Agora, pessoal, todas as vezes que vocês tiverem que definir se esse sistema está perdendo energia ou absorvendo energia, eu tenho que analisar esses 4 fatores aqui, que vai ajudar até a responder algumas perguntas, tá? Então, vocês terão que descobrir se o processo ficou quente ou frio, tocando realmente, tipo, se eu toco num gelo, eu sinto que ele está frio. Se eu toco ou chego perto do fogo, eu sinto que ele está muito quente. Então, esse processo de sensação, ele me dá uma pista boa para dizer se é um processo endo ou exo, tá? Reconhecer as reações químicas na prática. Então, por exemplo, se você pegar um pouco de álcool e colocar esse álcool na água, a gente sente que essa água aumenta um pouco a temperatura. Então, eu conheço na prática. Tem pessoas que já fez esse experimento e já constatou que realmente a água fica mais quente, né? Então, algumas dessas reações é importante a gente conhecer na prática. Agora, esses dois outros fatores aqui, nós ainda vamos falar porque é muito técnico. A gente vai ter que conhecer um diagrama, que é como se fosse um gráfico,
e através da leitura desse gráfico a gente pode definir se o processo é exo ou se ele é endo. E também a gente pode analisar a variação de entalpia, ou o ΔH. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre o que é entalpia e a variação de entalpia, tá? Na parte 2 eu comento com vocês desta aula. Então, olha só, quando eu falo das sensações é mais ou menos isso aqui, pessoal. Se você sentir que algo esquentou, um capô do carro que acabou de funcionar, que estacionou, por exemplo, eu coloco a mão no capô do carro, eu sinto que ele está quente, porque houve uma combustão, houve uma queima, né? Já se eu tocar no gelo, por exemplo, eu tenho uma sensação de frio. A sensação de frio significa que o gelo absorveu a energia do teu corpo. Então, quando eu estou perdendo energia para o meio ou para alguma coisa, e se eu sinto que está frio, o sistema absorveu energia do meu corpo, tá bom? Então as sensações são muito importantes para a gente descobrir se é uma reação endo ou se é exo. Então, por exemplo, ó, combustão é uma queima, eu sinto que algo está esquentando, é porque uma reação está sendo liberada energia. Então o processo é exotérmico. Sublimação do gelo seco. A sublimação do gelo seco significa que o sistema está absorvendo energia do meio. Se ele está absorvendo energia do meio, eu sinto que o gelo é gelado, né? Tá? Até a gente usa essa dicotomia aí de palavras, tá bom? Agora, como que eu reconheço, por exemplo, se esse fenômeno é físico ou químico? Fenômeno físico, o gelo está derretendo, então significa que água líquida, água sólida vira água líquida. Então é apenas uma transformação física da matéria. Vocês aprenderam isso o ano passado, né? Agora, as reações físicas podem ser também tanto endotérmica quanto exotérmica. Então olha só, pessoal, eu tenho sólido, gelo, por exemplo. Esse gelo entrou em fusão quando ele passa do estado sólido para o líquido. E se eu pegar um pouco de água e colocar ela numa vasilha e colocá-la ao fogo, essa água vai virar vapor, né? A gente já conhece isso daí do capítulo passado. Então todo esse processo que está absorvendo a energia do meio é um processo endotérmico. Então, se absorve energia, é o processo endotérmico. O contrário. Então, por exemplo, se o vapor de água for resfriado num condensador, ele vira líquido, né? A destilação é assim. Se o líquido, por exemplo, uma água, eu colocar essa água numa forminha de gelo e colocar no congelador, ela solidifica, ela vai virar gelo. Então, esse processo aqui precisa de que seja liberado a energia que estava em excesso. Então, o processo de refrigeração é um processo que eu chamo de exotérmico. Eu tenho que colocar isto em algo que precisa de tirar esse excesso de calor. Então, a geladeira, ela tira o calor que estava na água líquida, por isso que ela fica congelada, né? Ela fica sólida. Então, analisa bastante este esquema aqui de transformações físicas da matéria. E aqui eu tenho até, você pode depois parar um pouquinho o vídeo, né? E copiar esse esquema no teu caderno, que ele vai ajudar demais a resolver exercício. Então, sólido virando líquido, líquido virando gás, o processo absorve energia, é endo. Um gás virando líquido e um líquido virando sólido, o processo é exotérmico, ele libera energia. Aqui estão os exemplos, né, de processos endotérmicos e alguns processos exotérmicos também, tá bom? Bom, esse exercício aqui, eu vou até dar uma paradinha, é o que vai dividir o nosso vídeo 1 para o vídeo 2. Você pode fazer um print nessa tela aí, ou dar uma paradinha, tá? Botar em pause o vídeo e tentar responder isso daí no caderno. Eu quero que vocês coloquem para mim 1 ou 2 se o fenômeno é físico ou ele é químico. Ou também eu posso colocar aqui, desculpem, se esse fenômeno é uma reação exotérmica ou endotérmica. 1 para exotérmico, 2 para endotérmico, tá? Então, por exemplo, a fusão do gelo, o gelo derretendo. Será que é exo? Será que é endo? Então coloque o número aqui, que logo em seguida, no vídeo 2, a gente já começa respondendo essa questão. Beleza? Então fica ligado aí na parte 2 desta aula de hoje. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho eu volto.